Olá pessoal, meu nome é Natália e nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão das duas últimas unidades do livro 1, certo? Eu separei aqui para vocês dois slides com as fórmulas que a gente viu até agora, para a gente dar uma lembradinha de cada um, certo? É bom até vocês darem uma pausazinha no vídeo e anotarem, ok? Aqui nós temos as fórmulas de concentração. Nós temos concentração em quantidade de massa, concentração em massa, certo? Também é chamada de concentração comum, que tem a massa sobre o volume. A unidade mais comum utilizada é grama por litro, mas algumas vezes vocês vão ver, por exemplo, miligramas por mililitro ou outras unidades, certo? Temos a concentração em quantidade de matéria, que é a concentração em quantidade de mols, certo? Então nós temos aqui a concentração igual ao número de mols sobre o volume, sempre em litros, ou a concentração é igual a massa sobre massa molar vezes o volume, já que massa sobre massa molar é a mesma coisa que o número de mols. E essa massa molar a gente encontra na tabela periódica, certo? Temos também o título em porcentagem, que pode ser dado em massa de soluto por massa de solução, volume de soluto por volume de solução ou massa de soluto por volume de solução, certo? Sendo que ele vai estar sempre indicando a quantidade de soluto no total de 100 partes da solução, ou seja, ele vai estar indicando sempre a porcentagem, ok? Temos também concentração em ppm, partes por milhão, que indica quantas partes do soluto nós temos em 1 milhão de partes de solução, e ppb, parte por bilhão, que indica quantas partes do soluto nós temos em 1 bilhão de partes de solução, certo? É bastante comum também o título e a concentração em ppm e ppb, a gente, em vez de usar a fórmula, usar a regra de 3. É bem mais simples, certo? Então, a gente tem também as fórmulas de diluição e mistura de soluções, que vai ser concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Aqui eu coloquei em concentração comum e em concentração em quantidade de matéria, mas a gente também pode usar isso para porcentagem, essa mesma fórmula, certo? A gente vai ver isso nos exercícios que a gente vai resolver daqui a pouco. Para misturas de soluções, eu tenho essas fórmulas aqui, sendo que elas podem ser utilizadas tranquilamente para misturas de soluções que contêm o mesmo soluto, para misturas de soluções com solutos diferentes, porém que não reagem entre si, mas eu aconselho a vocês, quando forem misturas de soluções que reagem, a não usar a fórmula, a calcular o número de mols de cada componente que reage separadamente e depois resolver de acordo com o enunciado, certo? Porque a fórmula pode causar algumas complicações. A gente já fez exercícios assim nas aulas anteriores. E temos também a fórmula de titulação, que é um dos casos que essa mistura, que é para misturas que reagem entre si, porém aqui a gente sabe o limite de número de mols, a gente sabe que o número de mols vai ser sempre igual na titulação, então a gente pode usar essa fórmula tranquilamente, ok? Então vamos começar a resolver alguns exercícios. Esse aqui está na página 346. A água de uso doméstico deve apresentar uma concentração de íons fluoretos igual a 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Se ao fim de um dia uma pessoa toma 6 litros dessa água, qual a massa de fluoreto em miligramas que essa pessoa ingeriu? Então, olha só, a gente está falando de concentração em mol por litro, certo? Temos um volume de 6 litros. O que a gente quer descobrir é a massa em miligramas, certo? Temos então a concentração, que é 5 vezes 10 a menos 5. Temos o volume de 6 litros. E se formos procurar na tabela periódica, fluoreto é o íon do átomo de flúor. E a massa do átomo de flúor é 19. Então a massa molar do fluoreto também é 19. Nós vamos jogar então tudo nessa fórmula. A gente tem duas fórmulas para concentração em mol por litro, só que a outra, ela não tem a massa. E como a gente já quer descobrir a massa, é melhor a gente usar diretamente essa fórmula, certo? Vou colocar todos esses valores aqui na minha fórmula, ok?
volume já está em litros. Lembrando que quando eu resolver, eu sempre vou achar a minha massa em gramas, certo? Então, 5,7 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que ele pediu em miligramas. Para passar de gramas para miligramas, eu vou multiplicar por 1000. Quando eu multiplicar por 1000, vai sumir esse 10 a menos 3 aqui, certo? Então, a minha resposta vai ser 5,7 miligramas, letra C, ok? Questão número 4 da página 347. Um suco de laranja contém 400 ppm de vitamina C. Quantos ml de suco de laranja uma pessoa deve ingerir para suprimir a necessidade diária de 60 mg de vitamina C? Considere que a densidade do suco de laranja é 1 grama por ml. Então vamos lá, se eu estou dizendo 400 ppm, quer dizer que eu tenho 400 partes do soluto para 1 milhão de partes da minha solução, certo? Então eu posso ter, por exemplo, 400 gramas de soluto para 1 milhão de gramas de solução. Posso ter 400 ml de soluto para 1 milhão de ml de solução, certo? Então a minha unidade pode ser qualquer uma, certo? Mesmo, quando eu tenho aqui ppm, eu posso usar diferentes unidades. Só que eu estou querendo saber aqui a quantidade de suco para ingerir 60 miligramas de vitamina C. Então, a gente vai usar a unidade de miligramas, certo? Então, o que significa esse 400 ppm? Significa que eu tenho 400 miligramas de vitamina C em 1 milhão de miligramas do suco de laranja, certo? Se eu quero obter 60 miligramas de vitamina C, quantos miligramas de suco eu preciso tomar? Vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar 15 vezes 10 a 4 miligramas, certo? Se eu multiplicar por 1000, eu consigo passar isso para gramas. Então, vou ter... se eu dividir por 1000, eu passo de miligrama para grama. Então, eu tenho 150 gramas, certo? Agora, eu vou usar aqui a minha densidade, porque eu quero descobrir qual é o volume em ml de suco, certo? Então, eu tenho aqui a fórmula da densidade, que é a massa sobre o volume. A minha massa eu sei que é 150 gramas e a densidade eu sei que é 1. Vou colocar tudo na minha fórmula, passando o V para lá, eu vou ter que o volume é igual a 150 ml, tá? Porque aqui já tem a minha unidade de densidade em grama por ml, então eu já acho o meu volume em ml. Então, minha resposta é a letra B, ok? Página 348. A tabela apresentada a seguir representa parte das informações interpretadas de um exame de sangue. Supondo que o paciente que possua diabetes, a molaridade de glicose em seu sangue em mol por litro, considerando o nível inicial, será de aproximadamente... Então, o que a gente vai ver? Ele está considerando um paciente com diabetes. Um paciente com diabetes, a quantidade de sacarose, de glicose no sangue é de 126 miligramas por decilitro. Então, eu vou colocar essa informação aqui. 126 miligramas por decilitro. O decilitro é 1/10 do litro. Então, eu coloquei aqui, ó, 1/10 de litro. Quer dizer que eu tenho, então, 126 miligramas de glicose em 0,1 litros, que é a mesma coisa que 1 decilitro, certo? De sangue. Eu quero saber, então, como eu quero a minha concentração aqui em mol por litro, eu quero saber quanto que eu tenho em 1 litro, certo? Vou resolver aqui essa regrinha de 3 e vou achar 1.260 miligramas de glicose em 1 litro de sangue, certo? Então, essa é a minha massa em miligramas que eu tenho em 1 litro, certo? Só que quando eu vou utilizar os dados para utilizar a minha fórmula de concentração em mol por litro, eu preciso que isso aqui esteja em grama.
Então, eu vou pegar e vou dividir por 1000 para passar esse valor para a grama. Então, quer dizer que eu tenho 1,26 gramas de glicose em 1 litro de sangue, certo? Essa é a minha massa e esse é o meu volume, certo? Então, eu vou colocar na tabela periódica, eu posso encontrar a massa, nem preciso ir na tabela periódica, porque ele já está dando a massa de cada um dos elementos aqui. Então, se eu for calcular, a massa da glicose é 180. Então, coloquei aqui ó, a massa de glicose que eu tenho em 1 litro de solução, que é o meu volume, e a massa molar, que eu encontro na tabela periódica, que é 180. Resolvendo isso aí, eu vou achar que a concentração é 7 vezes 10 a menos 3, faltou a unidade aqui, ó, mol por litro, ok? Então, aqui é a letra D, ok? Página 355, número 3. Para preparar 1 litro de solução de hidróxido de sódio, 1 mol por litro, se dispõe de 2 frascos distintos, contendo soluções de NaOH, uma na concentração de 7% massa por volume e outra na concentração de 2% massa por volume. Aqui ele deu os dados de cada elemento, a massa molar de cada elemento. Assinale a alternativa que contém os respectivos volumes da solução A e B, que uma vez misturados, resultará na solução desejada. Então, eu vou misturar a solução A, de concentração 7%, com a solução B, de concentração 2%, para obter 1 litro de uma solução de NaOH com concentração 1 mol por litro. Meu primeiro problema é que as concentrações estão diferentes. Aqui eu tenho em porcentagem, aqui eu tenho em mol por litro. Então, eu vou ter que fazer uma conversão. Vamos lá. O mais fácil aqui é eu converter isso aqui para porcentagem, tá? Eu tenho aqui 1 mol por litro. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa molar do hidróxido de sódio. Se vocês somarem aqui a massa, vai dar 40 gramas por mol. O que isso significa? Que 1 mol de hidróxido de sódio tem 40 gramas. Então, se eu quero preparar uma solução de 1 mol por litro, e 1 mol pesa 40 gramas, eu já posso dizer que a minha solução vai ter 40 gramas por litro, certo? Então, botei aqui, ó, 40 gramas em 1 litro, que é 1000 ml, certo? Se eu quero passar para porcentagem, eu quero descobrir quanto que eu tenho por 100. Ou seja, eu tenho 40 gramas em 1000 ml. Em 100 ml, quantos gramas eu tenho, certo? Vou resolver essa regra de 3 e vou achar que eu tenho 4 gramas a cada 100 ml. Ou seja, a minha porcentagem aqui para essa solução é 4. Essa solução de 1 mol por litro, então, é uma solução de 4% em massa por volume, ok? Agora, eu vou usar então a minha fórmula de mistura de soluções. Lembra que eu falei que eu estava usando aqui com CA, CB ou MA, MV, certo? Mas eu posso usar também com porcentagem, certo? A mesma fórmula, ok? Então, a porcentagem da solução A é 7 e o volume da solução A eu não sei qual é, então eu vou chamar de X, certo? A porcentagem da solução B é 2. Se eu colocar o volume como Y, eu vou ter duas incógnitas e eu não vou conseguir resolver essa equação. Mas eu sei que a porcentagem final é 4 e que o volume final é 1 litro, ou seja, 1000 ml, certo? Então, se eu estou chamando aqui de X, esse volume aqui, ele vai ser 1000 menos X, certo? Aí, por exemplo, se aqui for 200, 1000 menos 200, 800. Então, se eu fizer essa diferença, eu consigo aqui achar o meu volume, certo? Então, eu vou chamar esse volume B de 1000, que é o que eu sei que eu tenho que ter na solução final, menos X, que eu vou colocar na solução A, certo? Então, eu vou resolver essa equação aqui. Não esquece que tem que fazer aqui a distribuição, propriedade distributiva, certo? E quando eu resolver, eu vou achar que X é igual a 400 ml.
Então, esse X aqui é igual a 400 ml, certo? Então, qual vai ser aqui o volume B? Vai ser 1.000 menos 400, que é 600. Somando os dois, vai dar 1.000 certinho. Então, a resposta aí é a letra D, ok? 355, a página, o número 6. Uma solução aquosa de nitrato de prata de concentração 0,050 mol por litro é usada para se determinar por titulação a concentração de cloreto de uma amostra aquosa. Exatos 10 ml da solução titulantes foram requeridos para reagir com os íons cloreto presentes em 50 ml de amostra. Assinale a concentração em mol por litro de cloreto, considerando que nenhum outro íon na solução da amostra reagirá com o titulante. E ele deu aqui a reação que ocorre durante a titulação. Primeiro, ele está usando o nitrato de prata. O nitrato de prata é essa substância aqui. Ele vai ser a minha fonte de prata, que vai reagir com o cloro que eu tenho na amostra para formar o cloreto de sódio, que é o meu produto final, certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a concentração de nitrato de prata é 0,050. E a gente sabe que deles foram utilizados 10 ml. A gente não sabe a concentração do cloreto, mas a gente sabe que foram usados 50 ml. Então, eu vou colocar aqui a minha fórmula de titulação. E nela eu vou colocar o valor de cada um desses itens. Concentração do titulante, 0,50, volume 10. Concentração que eu quero descobrir do titulado e o volume 50, certo? Resolvendo essa equação, eu vou achar que a concentração da solução B, que é a solução de cloreto, é 0,01 mol por litro, que é o mesmo que 0,010, certo? Então, a resposta aí é a letra B, ok? Mais um exercício, número 6, da página 357. Os licores são constituídos principalmente de extrato de plantas, álcool etílico e uma grande quantidade de sacarose. Num copo de Becker foram misturados 400 ml de solução de sacarose de concentração 57 gramas por litro, com 600 ml de solução de concentração 19 gramas por litro do mesmo açúcar. A concentração da sacarose em mol por litro da solução final é aproximadamente, certo? Ele quer essa solução em mol por litro, porém ele deu as outras soluções em gramas por litro. Então, primeiramente, a gente vai calcular a concentração da mistura em gramas por litro e depois a gente passa para mol por litro, certo? Então, olha só, a minha fórmula para a mistura de soluções vai ser essa aqui, ó. 57 é a concentração da primeira solução, que tem um volume de 400, certo? A minha segunda solução tem concentração 19 e o volume de 600, certo? A gente quer descobrir qual é a concentração final e a gente sabe que o volume final é a soma do volume das duas soluções, então o volume final é 1000. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar que a concentração final é de 34,2 gramas por litro. Agora a gente tem que passar isso para mol por litro. Que informações a gente pode tirar daqui? A gente já pode dizer que a gente tem 34,2 gramas, que é a minha massa, em 1 litro de solução, que é o meu volume. O que falta pra gente é achar a massa molar aqui da sacarose na tabela periódica, que vocês vão calcular e vão achar que é 342. Aí a gente pode substituir tudo aqui nessa fórmula, certo? E vamos achar que a concentração é 0,1 mol por litro, certo? Ou seja, é a minha letra A, ok? Então esse foi o nosso último exercício. Eu espero que vocês tentem fazer outros exercícios em casa. Como eu falei anteriormente, é bom vocês praticarem para vocês aprenderem a raciocinar com a cabeça de vocês e não só ficar repetindo o que eu estou falando aqui, tá bom? Então estudem, galera. Até a próxima!